Semana passada eu estava no Tribunal de Justiça de São Paulo para fazer uma sustentação oral e acompanhei diversos outros julgamentos. Um desses julgamentos me chamou a atenção e eu queria compartilhar com vocês. A questão era mais ou menos a seguinte: era um advogado que representava um menor impúbere e esse menor era filho de um rapaz de aproximadamente 28 anos, que, segundo o advogado, não trabalhava, mas ainda assim pagava uma pensão alimentícia de R$ 1.000 e plano de saúde para aquele menor impúbere. Entretanto, os avós paternos desse menor eram um desembargador do Tribunal de Justiça e uma procuradora de justiça, que, portanto, tinham uma condição econômica bastante favorável. E aquela ação, então, era uma ação que pleiteava alimentos avoengos. Alimentos avoengos são aqueles alimentos eventualmente devidos pelos avós na incapacidade ou na insuficiência dos filhos prestarem os alimentos devidos aos seus filhos. E a sustentação oral do advogado foi no sentido de que aquela criança tinha que desfrutar do mesmo padrão de vida que o seu pai desfrutava, que seus avós desfrutavam, e ele fazia uma construção em cima do binômio necessidade-possibilidade. Pois bem, o pedido dele não foi aceito, o recurso não foi provido. Os desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, se valendo de súmula pacífica do Superior Tribunal de Justiça, disse o seguinte: os alimentos avoengos, ou seja, os alimentos devidos pelos avós, eles têm caráter complementar e subsidiário. Esse tipo de alimentos, ele não se presta a suprir essa questão da condição social de vida da criança, porque o pai tinha condições de trabalhar, era saudável e pagava alimentos de acordo com a sua possibilidade, de modo que não poderia respingar nos avós essa obrigação de pagar alimentos. Ou seja, nós só conseguimos efetivamente trazer os avós para essa obrigação de pagar alimentos quando o pai da criança já faleceu, quando o pai da criança está internado por qualquer motivo, doença, tratamento de dependência química e efetivamente não consegue, sobre qualquer hipótese, pagar alimentos necessários ao filho. Ou quando consegue, paga um valor tão irrisório que faz com que os avós sejam chamados a complementar. Então essa é a dica. Os avós podem ser chamados a pagar alimentos? Podem sim, desde que você consiga comprovar esse caráter subsidiário e complementar da responsabilidade dos avós. Fique atento a isso.